Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Nesta aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre a profissão do professor, tá certo? Este trabalho que está sendo realizado através dessas videoaulas, de todo esse trabalho conjunto entre a Secretaria de Educação e eu, né? Nós vamos fazer um trabalho buscando a conexão em amor para todos os profissionais da educação da cidade de Ibipeba, tá certo? Como esse ano nós não tivemos a oportunidade de ter a nossa jornada pedagógica como nos anos anteriores, né? Esse ano a gente vai fazer um trabalho, tá? Que é um curso que vocês vão assistindo essas videoaulas, né? Que vão ser trabalhados alguns temas e tudo isso para facilitar e ajudar, auxiliar na profissão de vocês enquanto professores, ajudar os nossos alunos, né? E assim facilitar e tornar um pouco mais leve, mais harmonioso e mais amoroso o nosso trabalho como um todo na educação, tá certo? Então nós vamos começar. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Long, eu sou professora, sou coach, sou formada em PNL, física quântica e tenho outros diversos conhecimentos, né? Também na área terapêutica, né? Então também sou terapeuta e eu vou trazer para vocês um pouquinho de tudo isso, tá? Eu vou trazer um pouquinho das técnicas terapêuticas, vou trazer um pouquinho do coaching, que é para a gente ter ferramentas importantes para atuar no nosso dia a dia, na nossa profissão, né? E vou trazer também da PNL, que é a Programação Neurolinguística, que também tem ferramentas muito úteis, muito incríveis para a gente facilitar o nosso dia a dia, o nosso trabalho, tá bom? Então, agora, como um pouco do que eu tenho de entendimento de como está sendo o processo de ensino-aprendizagem durante esse ano, durante a pandemia, né? Eu fui instruída da seguinte forma, que os alunos, né, de os mais pequenos estão tendo aulas gravadas por vocês, né? E os maiorzinhos, então as aulas são ao vivo, né? Por algum chat ou coisa assim, né? Um canal que vocês conversam diretamente com eles. Eu vou tentar abranger de uma forma que vocês consigam aplicar tanto para os alunos mais pequenininhos quanto para os maiores, tá certo? E que todo esse trabalho possa ser feito de uma forma muito leve, muito harmônica, muito bacana para todos nós, tá? Mas o meu foco principal é qual? É você, professor, tá certo? Por quê? Porque o meu objetivo é que as crianças, né, os adolescentes, os pré-adolescentes, tenham uma educação mais amorosa, né? Que eles consigam ver a escola como algo muito bom, como algo que faz a diferença na vida deles, né? Então, para isso, né, nós como professores, eu também sou professora, inclusive eu sou mestre também, né? Eu tenho mestrado. O que que acontece? Nós, como professores, nós vemos a educação de uma forma. Aí a Secretaria de Educação, às vezes vocês acham que elas vêm de outra, os alunos de outra e os pais de outra. O que que a gente vai tentar fazer nesse trabalho? A gente vai tentar trabalhar todas as partes desse processo. Eu já venho trabalhando há algum tempo com a Secretaria de Educação, tá? Então agora nós vamos trabalhar com vocês, os professores, né? E mais adiante, se possível, a gente vai trabalhar com os pais e com as crianças também, se possível, porque a gente não sabe o que vem por aí, tá? Então eu vou sempre dar o meu melhor para que cada uma dessas partes dê o seu melhor, né? E assim a gente possa ter os resultados conjuntos que sejam ótimos para todos nós, os melhores possíveis em qualquer situação, nessa situação, com as ferramentas que a gente tem, com as condições que a gente tem neste momento, tá certo? Então, nós vamos começar, né? A profissão de professor, né?
Nós sabemos que a nossa profissão, ela é a profissão mais importante desse país e do mundo, né? Não tem um profissional que não passe por um professor. Mesmo alguém que faça alguma formação não acadêmica em universidade, ainda assim ele vai passar por um professor, por um instrutor, né? Que vai passar conhecimento para eles, que vai trazer informações, que vai trazer as suas crenças, né? Que vai trazer toda uma bagagem pessoal, profissional, emocional para essa pessoa e vai contribuir com mais um tijolinho para o edifício que essa pessoa está construindo na vida dela, né? Então, como eu vejo o professor, né? Eu vejo o professor como essa peça fundamental, desculpa a analogia, mas como uma peça fundamental na estrutura de qualquer nação, né? Porque é ele, são os valores dele, são as crenças dele que vão ser passadas. Porque todos nós recebemos crenças, e mais adiante a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Dos nossos pais, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos convívios, né? E a gente sabe que a gente passa boa parte da nossa vida, que é bem no momento da formação de crenças, na escola, que é durante a infância, a pré-adolescência e a adolescência. Então, todos esses anos da nossa vida a gente passa na escola. Então, toda esse conhecimento, essa bagagem, essa junção de conhecimentos, emoções, sentimentos, ações que a gente tem nesse período da nossa vida, a gente leva para toda a nossa vida adulta, tá certo? Então, a nossa função enquanto professores é infinitamente incrível e maravilhosa, né? O que eu entendo é que ninguém decide ser professor se não se sente, como é que eu vou dizer para você? Se você não sente que esse é o seu dom, né? O seu propósito nesta vida, né? Então, eu gostaria que você olhasse para você, né? Para o momento em que você decidiu ser professor, né? E os motivos pelos quais você decidiu ser professor. E tenha isso em mente, né? Por mais que às vezes, financeiro, eu queria uma profissão, era uma profissão bem vista pela minha família, né? Meu pai, por exemplo, gostava mais da minha profissão como professora, né? Ele admirava mais eu professora do que empresária, né? Do que corretora de imóveis, do que dona de imobiliária. Então, ele admirava mais a Ana professora, apesar de ganhar muito menos, ainda tem essa realidade, né? No nosso país e em muitos outros, essa não é uma realidade só nossa aqui, né? Então, ainda assim, né? A gente sabe a importância que tem essa profissão, né? De professor. Então, o que eu quero te trazer nessa primeira aula é esse resgate do porquê você escolheu ser professor, né? Que essa é a sua missão de vida, é o seu propósito de vida, né? A nossa profissão, ela interfere diretamente na vida de outras pessoas e de muitas pessoas, porque durante a nossa vida profissional, nós atendemos, ó, a terapeuta falando, nós estamos em contato, nós formamos, nós trabalhamos conhecimento em inúmeras pessoas, né? E principalmente crianças, pré-adolescentes, adolescentes, né? Então, o que que isso quer dizer? Que o nosso trabalho, ele vai ter uma influência direta no futuro dessas crianças. Eu vou trabalhar todos como crianças, tá? Então, o nosso trabalho ele tem influência direta no sucesso ou no fracasso dessas crianças no futuro. Aí você vai me dizer, não, mas tem os pais é que têm responsabilidade, a gente só tem que trazer o conhecimento, tem que seguir o currículo e tudo mais. Não,
Professor vai muito além de seguir um conteúdo e um currículo, né? Você tem autonomia limitada, é claro, porque eu não posso chegar numa aula de história e falar de português, né, de matemática, né? Mas eu tenho a liberdade, enquanto professor, de conhecer a minha turma, né, de conhecer os meus alunos e saber o que é importante para eles naquele momento. As situações que eles estão vivendo, na idade que eles estão, as mudanças que estão ocorrendo e tudo mais, né? A gente sabe que a gente estando dando essas aulas remotas, a gente se distancia um pouco das pessoas, né? E professor é um tipo de profissional que escolhe essa profissão porque gosta de pessoas, né? Porque gosta dessa troca, gosta desse convívio, né? Então, a gente sente falta disso estando longe, né? E muitas vezes a gente se sente perdido, cobrado demais, né? Porque a gente não tá no nosso no nosso tradicional ali, naquilo que a gente gosta, que é estar com as pessoas, agir daquela forma, ter a liberdade, às vezes, para conversar sobre outros assuntos em sala de aula, né? Mas o que eu vou te trazer nessa aula, nesse início, nessa introdução, é justamente isso. Você tem toda a liberdade que você tem em sala de aula com essas aulas remotas. Ah, mas vão me olhar, vão me julgar. A gente vai trabalhar tudo isso mais adiante também, tá? Mas você tem que entender que a sua responsabilidade, né? Eu tenho uma máxima que eu disse já em algumas palestras também para feitas aqui na cidade de Bipeba também, né? Para professores, para pais, né? E na qual eu disse assim, ó, tocou na sua mão, é sua responsabilidade, entende? Então, todo aluno, toda pessoa que chega até você, é sua responsabilidade, sim. Mesmo que a gente pensa, não é minha responsabilidade, né? Tem que chamar um psicólogo, tem que chamar os pais, tem que chamar tal pessoa. Não, não. O que cabe a você, o que tocou em você, o que mexeu em você, informação que veio para você, é sua responsabilidade. E eu não tô falando isso de uma forma de, então vou me encher de responsabilidade, não. Você é um ser humano. Você é um ser humano, né? E você, como ser humano, você tem sentimentos, você tem pensamentos, você tem emoções, né? E você se importa com as pessoas que vêm até você. E o que eu tô te convidando para fazer, eu vou te convidar para fazer em todas as nossas aulas, é observar a você mesmo, aos seus sentimentos, às suas emoções. Como é que eu estou? Como é que eu estou me sentindo? Por que eu me sinto assim? Né? E a gente vai trabalhar todas essas emoções, pensamentos e sentimentos e a gente vai transmutar eles, tá? A gente vai usar ferramentas, técnicas, como eu disse para vocês, tanto de coaching, de PNL, de física quântica e terapêuticas, né? Para a gente transmutar isso. E inclusive eu vou ensinar técnicas para vocês que vocês podem aplicar além de em vocês, vocês podem aplicar na sua família, nos seus alunos, né? Em todas as pessoas com as quais vocês têm contato. Então, são técnicas simples, são fáceis, né? E são muito, muito, muito eficazes. Os resultados são extraordinários. Se não fossem, eu não estaria aqui trazendo esse conhecimento, essas ferramentas para vocês. Mas o que eu quero trazer, fundamentalmente, aqui para vocês é que esse vai ser um treinamento, né? E vocês vão ter aulas, né? E o objetivo maior é reconectar, né? Os professores, os pais, os alunos, a Secretaria de Educação, né? A sociedade como um todo, reconectar em amor, né? Então, esse é o fundamental, é o cerne. Por quê? Porque onde tem amor, né? Onde tem esse conhecimento amoroso, essa educação amorosa, né?
existe alegria, felicidade, satisfação, né? Onde não tem amor, tem tristeza, depressão, julgamento, né? A gente tem um sentimento de falta, um sentimento de cobrança, né? E não é assim que as coisas são, não é essa a nossa intenção, né? A intenção é trazer justamente ao contrário, uma educação amorosa. O que a gente quer é fazer realmente a diferença na vida das pessoas. E vocês vão percebendo com o tempo, quando vocês estão bem, quando vocês estão equilibrados emocionalmente, fisicamente, em todos os sentidos, naturalmente tudo vai fluir na vida de vocês. E vocês vão ser também, além de alunos nesse momento, né, nesse curso, vocês vão ser também propagadores desse amor, desse conhecimento e trazer para as pessoas com as quais vocês têm contato. Lembrem-se que tocou na sua mão, é sua responsabilidade, né? E eu tô falando de responsabilidade no sentido de eu sempre posso fazer alguma coisa para ajudar, mas nós temos que lembrar sempre de uma coisa muito importante: eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, antes, nós vamos trabalhar a nós como professores, nós como pessoas, nós como seres humanos. Então, nós vamos trabalhar a nós mesmos, né? Com essas ferramentas, com esse conhecimento, para que a gente possa trazer para os nossos alunos, para os pais, para a nossa família, né? E para todas as pessoas com as quais a gente tem contato, esse conhecimento amoroso, né? Nós vamos nos autotransformar, nos auto-melhorar, nos auto-evoluir, né? Tô inventando palavras aqui, para que a gente possa contribuir, porque nós estamos aqui nesse universo para isso, para crescer e contribuir, crescer e contribuir, crescer e contribuir. É para isso que a gente está aqui. E quanto mais a gente cresce e contribui, mais a gente recebe, porque esse universo é regido por leis cósmicas, por leis naturais, ou por leis espirituais, ou por leis divinas, né? Que quanto mais bem a gente faz, automaticamente mais bem a gente recebe, né? Então é isso que a gente vai trabalhar e é dessa forma que a gente vai agir aqui, tá bom? Então eu gostaria de te dar as boas-vindas para esse trabalho. Eu gostaria que você tivesse um caderno só para anotar as coisas desse curso, porque em algumas aulas eu vou dar algumas tarefas que vocês vão realizar ali no mesmo dia da aula, tá? Não é nada assim muito difícil, complicado, o que traga desarmonia. A intenção aqui é sempre trazer amor, harmonia, leveza e bem-estar. É isso que a gente vai trabalhar, tá bom? A gente sabe de todas as dificuldades desse momento de pandemia, a gente sabe de toda a dificuldade com conexões na internet, com a gente não conseguir se conectar direito com os nossos alunos, a gente sabe dessa dificuldade de gerir o nosso tempo, né? E também no sentimento de ser julgado, porque você tá gravando muitas vezes aulas, né? Aí seu chefe tá olhando, o seu colega tá olhando, né? E aí você às vezes se sente assim meio retraído com isso, né? Mas eu vou te dizer uma coisa: confie em você, confie na escolha que você fez em ser professor. Confie nesse amor que te guiou para essa profissão. Confie naquele sentimento primeiro que você teve de eu tenho que ser professor. Eu nasci para isso, é isso que eu tenho que fazer. É isso que eu fico feliz em sala de aula, eu fico feliz em convívio com as pessoas, eu fico feliz em trazer um conhecimento que alguém ainda não tem, em ser esse transmissor de novos conhecimentos, de novas práticas, né? E é essa a minha alegria, a minha felicidade. O que a gente vai fazer aqui é dar uma reciclada,
sabe? Melhorar algumas coisinhas, porque às vezes a gente fica muito tempo, às vezes a gente se acomoda um pouquinho, né? Às vezes a gente começa a ficar triste, sem saber o que vai acontecer, um pouco ansioso, né? Ou às vezes até depressivo, se achando sozinho no mundo, né? Que ninguém tá me entendendo, né? Estão me julgando, né? Estão me condenando automaticamente. Quando a gente pensa em julgamento, a gente pensa em condenação, né? E não é nada disso, né? O que a gente vem fazer aqui é justamente ao contrário, te trazer essa leveza para que você grave as suas aulas ou dê as suas aulas remotas de forma muito amorosa. Eu fui professora também há alguns anos de escola IAD, que trabalha à distância, então também posso trazer algumas dicas desse trabalho que eu realizei também, né? Só que quando a gente trabalha nesse trabalho IAD, a gente sabe que a gente dá uma aula, né? Mas a gente dá muitas tarefas aí para os nossos alunos. E a gente precisa também e demanda também muito tempo para corrigir essas tarefas, para pensar essas tarefas, para bolar essas tarefas. E eu quero que vocês tenham consciência que a Secretaria de Educação sabe de todo esse trabalho que é feito além da aula que vocês trazem, que vocês dão. E parabenizar vocês pelo trabalho, porque vocês conseguiram finalizar ou estão finalizando o ano letivo, né? Muitas escolas e muitas pessoas não conseguiram fazer isso. Então, olhem para vocês, se parabenizem nesse momento, porque por mais que nós tivemos dificuldades, por mais que tenha sido complicado esse ano todo, nós ainda assim conseguimos estar muito à frente, mas muito à frente mesmo de muita gente, né? Por nós sermos aqui do interior, por ter muitas dificuldades de conexão de internet, por ter dificuldades em gerir o tempo, em fazer um trabalho bacana como a gente gostaria, em preencher relatórios e tudo mais, tá? Mas o que eu quero te trazer então é esse conhecimento de que o seu trabalho ele tem que ser uma graça para você. Ele tem que ser o seu prazer, né? Tem que ser aquilo de acordar de manhã e dizer, nossa, que bom que eu sou professor. Graças a Deus que eu tenho uma profissão, né? Quantas pessoas não perderam emprego, quantas pessoas não estão assim desesperados, sem saber o que fazer, como sustentar a família e tudo mais, né? Então a gente tem que começar a ver na nossa vida aquilo que a gente tem de bom, começar a ser grato por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente tem de bom, observar as coisas todas com uma forma mais amorosa, porque sempre que a gente, eu vou explicar isso mais adiante para vocês numa aula, tá? Sempre que a gente tem um sentimento sobre algo ou sobre alguém, somos nós que estamos tendo esse sentimento. Então, se a gente se sente julgado de alguma forma ou pressionado de alguma forma, somos nós que estamos sentindo isso, né? Não é externo, você entende? Não é externo, não é o outro que tem o poder de te fazer se sentir assim, é você que se sente assim. E é nesses sentimentos que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, o que eu quero te dizer agora é se sinta leve. Estica os ombros ali, põe o peito para frente, assim, sabe? Melhore sua postura, olhe para o mundo com orgulho de quem você é, da profissão que você tem como professor. Eu sou um professor. Eu sou grato pela minha profissão. Eu sou grato pelo meu trabalho. Dificuldades, gente, todo trabalho tem. Todo mundo tem. Eu vou dizer para vocês, não existe uma profissão, uma pessoa que você diga e converse com ela, não tenho problemas. Ela pode não ver esses problemas. E é isso que eu vou ajudar vocês a terem ferramentas para que vocês possam superar esses problemas de uma forma mais fácil, né? E que vocês consigam ver eles de uma forma mais harmoniosa, mais amorosa, e eles não sejam um peso para vocês. A profissão não pode ser um peso, o nosso trabalho não pode ser um peso pra gente. Ele tem que ser uma graça, né? Algo divino, algo gracioso, algo muito bom, algo que a gente goste muito de fazer, que a gente tenha muito prazer em fazer. E é esse prazer no nosso trabalho, é esse amor na nossa profissão que a gente vai
reconectar com esse curso, com essas ferramentas que a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? Eu só vou dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações para ver se faltou alguma coisinha para eu dizer para vocês, né? Só tem um exemplo aqui que eu gostaria de falar para vocês, tá? Tem um exemplo, é até do professor, acho que vocês conhecem ele, já ouviram falar, que é o Cortella, né? Eu gosto do Cortella, eu ouço ele muito, apesar de não concordar com muitas ideias que ele tem, né? Mas eu gosto muito de algumas coisas que ele traz, né? E a gente sempre tem que ver isso, olha, você sempre tem que tirar o que tem de bom naquela pessoa, o que tem de bom daquele livro, o que tem de bom da mudança. Agora, nós, enquanto pessoas, enquanto ego, né, a gente não gosta da mudança. Naturalmente, ninguém gosta de mudança. E essa pandemia obrigou todo mundo a mudar tudo. Instantaneamente, sem perguntar se tu queria ou se tu não queria, se tu ia gostar ou não gostaria, né? Obrigou todo mundo a mudar instantaneamente. Ou tu muda e se adapta, ou tu muda e sofre, ou tu não muda e se ferra. Porque o mundo mudou e a gente precisa mudar e acompanhar, né? E não adianta a gente ficar sofrendo e chorando, querendo que volte como era antes, porque o mundo nunca mais vai voltar como era antes. Ele vai daqui para frente. É daqui para uma evolução, a educação vai mudar, a educação vai evoluir, a economia vai mudar, a economia vai evoluir, a política vai mudar, a política vai evoluir, as pessoas vão mudar. Elas vão mudar e vão evoluir, como tudo, né? Por mais sofrimento que traga, por mais insegurança que esse momento traga, é um momento de mudança e essas mudanças elas são para sempre, né? Nunca vai voltar ao normal que era antes. E a gente tem que se adaptar a isso, e se adaptar a isso de uma forma amorosa, aceitar que o mundo mudou, entender que ele mudou e se adaptar de uma forma harmoniosa e amorosa, para que a gente consiga viver feliz e mais leve, porque é esse o objetivo que a gente está aqui, crescer e contribuir, que a gente possa crescer. Olha quanta coisa você aprendeu esse ano. Para pensar quanta coisa que você não sabia e você aprendeu graças a esse trabalho que teve que ser todo modificado. Quanta coisa você aprendeu? Você já parou para pensar? Quanto você evoluiu? Você pensou que um dia você saberia tudo isso que você sabe hoje? Não. E a gente cresceu muito e evoluiu muito. E que bom. Então vamos ver o que a gente tem de bom, o que a gente ganhou com tudo isso, né? E dar menor peso para aquilo de ruim que aconteceu e buscar soluções para aquilo. Esse curso vai buscar soluções para o peso, né? A gente vai tirando uma pedrinha de cada vez das nossas costas, né? E vai aliviando a nossa carga e a gente vai ver que vai ficar muito mais leve, muito mais harmonioso, muito mais gracioso o nosso trabalho. Porque nós, como professores, temos uma função incrível, nós formamos todos os profissionais. Não tenha médico que não passe por professor, dentista, terapeuta, psicólogo, empresário, administrador, contador, né? Todos eles passam por nós, pelos professores, né? Então a nossa profissão, ela é fundamental e essencial. O trabalho que você faz é um trabalho divino, 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 que é ajudar, é formar, é informar, é trazer o conhecimento, é desenvolver, é fazer com que as pessoas cresçam. Então, além de nós, como profissionais, estarmos crescendo, nós estamos contribuindo para o crescimento dos outros. E isso é incrível. Que profissão você pode dizer que faz isso, que contribui para o crescimento dos outros, para que os outros cresçam, para que os outros melhorem? Que profissão você pode dizer que faz isso com tanta maestria, com tanta sabedoria como professor? Não tem, não tem. O professor ele é fundamental para a sociedade como um todo, para nós como um todo, né? Nós somos os formadores de todos os formandos. Essa é a verdade. Então vamos nos empoderar da nossa profissão,
amar e respeitar nossa profissão, nosso trabalho, ver isso com amor e com harmonia. E agora eu vou dar o exemplo do Cortella, porque senão, né, fica aí, eu só converso. É que se eu começo, né, não paro mais. Mas vamos lá. Então ele fala o seguinte: uma senhora estava lá varrendo a frente da casa dela, né? Só que era uma rua de terra e não tinha calçada, né? E ela varrendo, né? E aí ele pensou, nossa, mas e essa senhora que varre essa rua de terra, né? Que lógica tem isso, né? Vai encher de terra de novo, né? E ela disse, a gente faz o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem nesse momento, né? Então essa é a informação, né? Esse é o conhecimento que eu queria trazer para vocês, que a gente tem que fazer o melhor que a gente puder com o conhecimento e as ferramentas que a gente tem nesse momento, como as coisas são agora, e não ficar, porque que se a gente ficar brigando e querendo com nós mesmos, né, e querendo que as coisas sejam diferentes, você entende que você vai estar lutando contra algo que você não pode controlar? Porque você não pode controlar a pandemia, você não pode controlar a internet, se ela cai, se ela não cai, conexão. Você não pode controlar essas coisas, né? Quando vai voltar às aulas, você não pode controlar muitas coisas, né? Mas você pode controlar muitas outras coisas. E é isso que a gente vai trabalhar. Não aquilo que está fora e que a gente não pode controlar, mas aquilo que está dentro e depende só de nós, né? Então vamos dar o nosso melhor com as condições que a gente tem neste momento, né? Sempre esse pensamento, vamos dar o nosso melhor agora, com as condições que a gente tem neste momento, tá? E essa a mensagem da aula de hoje. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui. Eu espero que vocês gostem, que realmente contribua muito para a vida de vocês. Eu quero que, se vocês têm alguma pergunta, vocês façam para aquele instrutor que vai passar essa aula para vocês, ou que vocês comentem aqui embaixo desse vídeo, tá? Porque a princípio acho que vai ser vai ficar postado no YouTube. E aí você pode comentar lá também, que a gente vai buscar as respostas, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer problema que vocês tenham, porque vem bastante coisa por aí, eu quero que vocês se sintam assim, dispostos a melhorar, a crescer e para poder contribuir ainda mais do que vocês já contribuem, porque vocês contribuem muito. O professor contribui muito, vocês precisam ter noção disso. Contribui muito. Só que nós vamos aprender mais, crescer mais, para que a gente possa contribuir muito mais. E que a gente possa aprender a ter domínio total do que a gente tem controle, daquilo que está dentro de nós, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Nós vamos trabalhar em nós e a gente vai perceber que automaticamente lá fora muita coisa vai mudar, né? E a nossa vida interna, né, vai se tornar muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais amorosa e muito mais harmônica, tá certo? Então, até a próxima aula. Um beijo de luz para vocês e nos vemos mais adiante, tá certo? Até lá!